Olá, pessoal. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui no Centro Espírita Irmãos do Caminho, uma casa da qual eu sou egresso, da qual eu tanto tenho carinho e principalmente uma casa que eu agradeço por mais uma oportunidade de trabalho. No estudo de hoje, nós vamos ver o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, que Allan Kardec, nos itens 1 a 3, nos apresenta uma reflexão cujo título é Odiar os Pais. Assim, ele propõe um resgate de duas passagens do Novo Testamento, uma passagem em Lucas e outra passagem em Mateus, em que Jesus, conversando, se apresentando ali aos seus discípulos, ele faz uma comparação na perspectiva de que devemos colocar a nossa família em um segundo plano, numa perspectiva de amor, para priorizá-lo. A partir disso, Kardec, no item 3 desse capítulo, ele alguma reflexão muito lúcida, bastante ponderada, baseada na história da tradução do Novo Testamento, como também um conceito de linguagem. Então, para a gente expor, para a gente abordar esse tema, que aparentemente é polêmico, é preciso resgatarmos alguns conceitos que o próprio Jesus nos traz. Como, por exemplo, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, em que Jesus se proclama, se intitula como o caminho, a verdade e a vida, por intermédio da qual todos nós passaremos ou devemos passar para conhecermos a intimidade de Deus, a intimidade divina. Então Jesus ele sempre ali ponderando, sempre se lastreando e principalmente sempre se apresentando como o Filho de Deus, numa perspectiva antropomórfica, porque todos nós sabemos que somos criaturas divinas. Mas para aquela época, para a lucidez, para o discernimento em relação à lei divina daquela época, foi preciso realmente se apresentar com aquele título de filho de Deus, com um título também de mestre. Então, Jesus, quando ele vem falar em Deus, quando ele vem falar no reino dos céus, ele se apresenta numa perspectiva tridimensional, em três aspectos, em três metodologias, digamos assim. A primeira é quando ele vai falando, nos apresentando alguns conceitos, como, por exemplo, no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que está lá as bem-aventuranças, uma que particularmente eu gosto bastante, que eu vivencio bastante, é a bem-aventurança das aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tem também uma extensão adiante também no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos chama: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Jesus sempre ali se apresentando numa perspectiva de consolação. Se por um lado ele fala que o sofrimento é um ponto de interseção entre a gente, que a aflição é uma condição natural do ser, por outro lado, ele vem nos falar em consolação, que o Livro dos Espíritos vai nos ensinar na quarta parte, quando ele vem falar lá sobre esperanças e consolações. Ainda falando nessa perspectiva de acolhimento, no Evangelho de Marcos, Jesus nos traz uma reflexão bastante ponderada no que diz respeito também a acolhimento. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, e a eles que eu dou a minha misericórdia. E é no Evangelho de João em que Jesus nos traz uma advertência que tem uma dica sobre reencarnação, lá no capítulo 15, versículo 33, quando ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Ninguém vence aquilo que nunca se deparou. Ninguém vence aquilo que nunca superou. Então, quando Jesus ele fala que venceu o mundo, é mais um entendimento, numa perspectiva diluída para a limitação do nosso conhecimento da época, que ele passou já por essa fase terrena que nós estamos passando, num processo aí de evolução moral, num processo aí de evolução divina, de esclarecimento sobre a obra de Deus. Jesus que encarnou no nosso planeta numa perspectiva de amor, porque enquanto governador espiritual da Terra, e Emmanuel nos apresenta essa informação no livro A Caminho da Luz, que Jesus é o espírito governador do nosso planeta, Jesus veio à Terra, ele encarnou para nos ensinar uma lição que até hoje, por incrível que pareça, a gente ainda não aprendeu, que é amar, que é respeitar, que é se colocar no lugar do outro. O Cristo nos apresenta um conceito embrionário de justiça. Não faça ao outro aquilo que não queres que faça com você. Jesus que nos apresenta numa segunda perspectiva de aprendizado, que são as parábolas, e ensinamentos bastante claros que nós não conseguimos e ainda não conseguimos entender numa perspectiva de praticar, porque o evangelho, ele vai muito mais do que uma leitura. O evangelho, ele vai muito mais do que uma fala, do que uma conversa, do que um estudo, do que uma palestra. O evangelho é a prática cristã dentro das nossas relações sociais. E aí se inclui a nossa família, que por muitas vezes a gente vê alguns conflitos, por muitas vezes nós vemos algumas resistências em relação ao convívio, mas o Espiritismo nos ensina que a cegonha não erra. A cegonha, ela não erra. Nós estamos na família que precisamos. Nós estamos na família que devemos realmente estar. E nessa perspectiva de segundo aprendizado, quando Jesus vem nos ensinar através de parábolas, tem, por exemplo, a parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 25, em que ele nos ensina que devemos ajudar o outro, independente da sua condição social, independente da sua condição moral, independente da sua condição econômica, independente da sua escolha religiosa, independente dos seus hábitos. Devemos ajudar o outro numa perspectiva de solidariedade. E a solidariedade cristã, ela se pauta, ela se baseia tão somente no acolhimento. Então, a parábola do bom samaritano, ela se reverbera para os dias de hoje, no brocárdio, no ditado, fazer o bem sem olhar a quem. E, além da ideia dos ensinamentos diretos, como já foi dito, dos ensinamentos em relação às parábolas, às vezes Jesus ele se coloca como protagonista. Ele trabalha ali uma imagem em que ele se apresenta numa perspectiva de representação, para a gente ter ideia da dimensão que é a sua mensagem. Jesus ele passa longe de ser aquela construção social, aquela identidade religiosa que durante muito tempo, ao longo dos séculos, nós tínhamos e ainda temos, e é preciso respeitar e resgatar esse conceito. Mas Jesus ele vai muito além de uma perspectiva antropomórfica, crucificada. Jesus é a mensagem. O espírito crístico é uma categoria de dimensão divina, de esclarecimento sobre amor. E no Evangelho de João, Jesus ele se apresenta ali com alguns conceitos que nos fazem refletir sobre a transversalidade da obra que é o Novo Testamento. Então, toda vez que a gente for estudar o Novo Testamento, toda vez em que nós formos conversar sobre o Evangelho, é sempre bom abordarmos uma perspectiva transversal, porque o Evangelho é rico. Na verdade, para quem porventura não saiba,
O Evangelho ele é escrito depois da crucificação de Jesus. O Evangelho é um relato histórico lá, descrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro desse resgate histórico, especificamente no Evangelho de João, é onde Jesus se apresenta como sujeito. Se a gente pudesse fazer aí, numa tentativa de caracterizar cada evangelista, no Evangelho de João, Jesus ele se apresenta como sujeito. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus se apresenta como água. Mulher, quando beberes da minha água, nunca mais terás sede. O diálogo com a mulher samaritana é sempre bom fazermos esse resgate lá do Evangelho de João. É uma perspectiva, novamente, que Jesus nos apresenta a redenção. A redenção inesperada. A redenção de amor. A redenção de acolhimento. Quando nós pensamos que não tínhamos chance de convívio com Deus. Então, Jesus ele é muito simbólico. O diálogo com a mulher samaritana, ele tem o seguinte pano de fundo histórico. Jesus estava caminhando lá com os discípulos e no meio da tarde ele parou. Eles pararam e foram procurar alimentação. E Jesus ficou sozinho. E Jesus se dirigiu a um lugar muito sagrado chamado Poço de Jacó. Era um lugar muito sagrado. E ali no Poço de Jacó, Jesus se depara com a mulher. E Jesus estabelece o seguinte diálogo. A mulher lá no poço, mulher, me dá de beber. E a mulher se assusta. Jesus, como assim? Você é um judeu, eu sou uma samaritana. Você me pedindo água é contra o costume. Porque a mulher samaritana, assim como o samaritano, que Jesus ele traz esse resgate também na parábola do bom samaritano, era uma figura desacreditada, era uma figura à margem, digamos assim, da aceitabilidade dos costumes sociais lá da estrutura social da época de Jesus. E Jesus disse, sim, mulher, me dá de beber. Aí a mulher atende a Jesus, mas se contestando. Por quê? Jesus, além de samaritano, eu já tive alguns casamentos e me separei. E sou muito julgada por isso. E mesmo assim, Jesus trabalha a sua perspectiva de acolhimento, dizendo que sabia da história daquela mulher. Mulher, eu sei da tua história. Mesmo assim, você não deixa de ser uma filha de Deus. Por isso, me dá de beber. E a mulher ali emocionada foi dar de beber a Jesus. E Jesus arremata. Na verdade, o Evangelho de João ele arremata, tentando resumir aqui o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus se dirige à mulher e fala, mulher, no dia em que beberes da minha água, nunca mais terás sede. Então, Jesus ele se apresenta como o pão da vida. Olha só como ele trabalha a perspectiva fisiológica do indivíduo. A perspectiva fisiológica do ser. Pão da vida, a gente precisa se alimentar. Mulher, no dia que tomares da minha água, nunca mais terás sede. Normalmente, dentro da estrutura fisiológica do organismo, do corpo humano, entre 70% e 75% é água. Então, Jesus ele se apresenta ali numa perspectiva se oferecendo, se colocando à disposição. Outra passagem que nós temos em relação à construção histórica da individualidade espiritual do Espírito Cristo é também o caso da mulher adúltera, lá no capítulo 8, se não me engano, do Evangelho de João, que como já é uma parábola muito conhecida, muito popular, a gente não vai adentrar na sua intimidade, digamos assim, na sua descrição, por causa do tempo que nos é limitado. Mas na parábola da mulher adúltera, Jesus nos faz uma reflexão de nos colocarmos no lugar do outro. Tantas pedras que nós atiramos.
tantas pedras que nós podemos deixar de atirar. Então, quando a gente trabalha a essência do pensamento de Jesus, e essa é a reflexão de Allan Kardec para o início do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 3, Estranha Moral, Kardec nos apresenta uma perspectiva de interpretação num viés lógico, dentro de um contexto transversal da obra de Jesus. Por que isso? Porque no Evangelho de Lucas, quando ele vem trazer essa construção de estranha moral, ele traz o seguinte registro, que Jesus fala o seguinte, resumindo aqui: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, se alguém não odeia toda a sua estrutura familiar e nem mesmo a si, não pode ser meu discípulo. Por outro lado, lá em Mateus, Jesus fala o seguinte: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, aparentemente, existe uma contradição. Porque, como Jesus fala muito em amor, emissário divino, tolerância, perdão, compreensão, como é que nessa passagem, lá de Lucas e de Mateus, ele sugere odiar a família? Como é que nessa passagem, especificamente de Mateus, ele faz uma comparação em relação ao amor? Olha, vocês precisam me amar mais do que vocês amam a sua família. Jesus se contradiz? Aí vem Kardec, com toda a sua lucidez de pensamento, e o pensamento de Kardec é muito lúcido e atual. É sempre bom fazermos esse registro a respeito do estudo e da pesquisa do pensamento de Allan Kardec. Então, Kardec ele vem trazer no item 3 uma justificativa em relação a essa fala do Cristo. E ele trabalha aspectos históricos. Porque quer queira ou quer não, muito embora Jesus, o estudo do Novo Testamento, eles nos apresentam uma interpretação divina a respeito da vida, é sempre bom levarmos em consideração que não existe texto sem contexto. Então, o Novo Testamento, ele foi traduzido inúmeras vezes. E é isso que Kardec vem explicar. E toda vez que a gente traduz um texto, a sua essência, o seu conteúdo, ele passa a tomar outra forma. Toda vez que a gente traduz um texto, o seu conteúdo, embora ele tome outra forma, a sua essência é a mesma. Corrigindo aqui a minha fala. Então vamos lá. Todo texto, quando ele é traduzido, embora a sua essência seja a mesma, o seu conteúdo varia. Por exemplo, se nós estivéssemos no estudo sistematizado da doutrina espírita, estudando leis morais, lá no ESD 3 e no ESD 4, lembrando aí as nossas turmas do estudo sistematizado, que hoje em dia ele está numa perspectiva mais ampla na área de estudo do espiritismo. Então, se a gente estivesse estudando leis morais e fosse estudar, porventura, esse texto, cada um teria uma interpretação. Então, quando a gente traduz um texto de uma língua para outra, mais ainda. Exemplo disso, a palavra saudade é uma palavra intrínseca ao idioma português que é muito difícil de traduzir. A gente traduz a morfologia da palavra saudade, mas a gente não traduz o seu sentido. Estou com saudade das reuniões presenciais dos Irmãos do Caminho. Quantas saudades? A gente traduz a palavra saudade, mas a esfera perispírita dessa informação, a gente não traduz. Então, Kardec ele vem falar que o Novo Testamento, como ele é traduzido lá por idiomas ao longo do tempo, às vezes a gente pode se confundir na adequação das palavras. Por outro lado, Kardec ele traz um conteúdo pontual em relação à língua hebraica, que a língua hebraica ela é um pouco limitada. Então, às vezes, se quer dizer uma coisa, e a gente que não tem a base daquele idioma, a gente acaba interpretando aí sobre outra perspectiva.
E Kardec ele defende um argumento muito válido de que nós devemos levar em consideração a essência do Cristo. O Cristo não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. A lei de Moisés, a lei de amor, a lei de justiça, misericórdia, esperança. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo o primeiro texto. Então, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, é sempre bom fazermos essa leitura sistemática, essa leitura um pouco mais panorâmica, digamos assim, extraindo a essência. Porque quando a gente se detém um pouco detalhadamente sobre a obra do Cristo, nós conseguimos perceber que a sua essência não é ódio. A sua essência não é comparação, ele não se compara com ninguém. A essência de Jesus é acolhimento. A essência de Jesus é nos ensinar como é o reino dos céus. Como, por exemplo, na parábola do tesouro e da pérola, lá no capítulo 13, versículos 44 e 46 do Evangelho de Mateus. Que Jesus apresenta o reino dos céus como um tesouro, que é aquele que identifica, o enterra e volta para resgatá-lo. O reino dos céus é como uma pérola para o comerciante, que ao encontrá-la exposta, vende todos os seus bens para comprá-la, para tê-la. Então, nessa parábola do tesouro e da pérola, é possível interpretarmos a vivência do Evangelho. Porque quando a gente se depara com a essência da obra de Jesus, igual a Paulo, na transformação de Saulo para Paulo de Tarso, a gente cai do cavalo, conforme Emmanuel nos ensina que o encontro de Saulo com Jesus, a caminho de Damasco, quando Saulo sentiu toda aquela psicosfera, ele se assustou. Ele caiu do cavalo. Porque quando a gente se depara com a intimidade divina, quando a gente se depara e começa a interpretar o pensamento de Jesus numa perspectiva antropológica para nós trazermos ao nosso comportamento, quando a gente começa a interpretar o pensamento de Jesus num viés sociológico, que a gente vai socializando toda essa riqueza nas nossas relações sociais, a gente cai do cavalo numa perspectiva metafórica. Às vezes a gente leva um tombo. A gente começa a perceber que sentimentos como orgulho, vaidade e egoísmo, que o Espiritismo tanto nos ensina, que são obstáculos que nós vamos superar no percurso do nosso progresso. Esses sentimentos, eles não prevalecem diante da intimidade divina. Eles são presentes à nossa condição moral, mas numa perspectiva passageira, numa perspectiva de esclarecimento, numa perspectiva de vivência. E nessa ideia de construção do progresso divino, é sempre bom levarmos em consideração dois princípios espíritas. Para quem porventura não saiba, o pensamento espírita, ele se edifica em 5 princípios, em 5 pensamentos. Existência de Deus como causa primária de todas as coisas. Pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade das existências. Imortalidade da alma e comunicabilidade com os espíritos. São 5 princípios pelos quais a doutrina espírita se alicerça. 5 princípios pelos quais a casa é construída efetivamente sobre a rocha, em que a nossa fé ela pode se consolidar. E no princípio da imortalidade da alma, no princípio da pluralidade das existências, está o eixo
do progresso moral. Essa nossa vida é apenas mais uma de inúmeras que nós já tivemos, de inúmeras que nós teremos. Vidas numa perspectiva reencarnatória, porque estamos na carne, numa perspectiva passageira. Todos nós voltaremos para o nosso grande lar, para o nosso lar, que é a vida no mundo espiritual. A gente vem como Mário, a gente vem como Buca, a gente vem como Cacá, a gente vem como Kleber, como Xavier, como Vanessa, como Beatriz, como Duda. A gente vem numa perspectiva fisiológica de carne, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos entrando em contato cada vez mais com a essência divina. Provavelmente, nós estamos na primeira reencarnação como espíritos. Provavelmente. Nós estamos aí comungando desse grande banquete que é o Espiritismo. Então, nos encaminhando para o final, estranha moral, que nós tenhamos em mente a obra, a essência do pensamento de Jesus, que é perdão, acolhimento e principalmente perseverança. Para finalizar, tem uma música de Tim e Vanessa. Tim e Vanessa é uma dupla. Tem lá no Spotify, tem no YouTube, tem nas plataformas digitais. Tem uma música de Tim e Vanessa chamada Revida. Revida, como se fosse reviver. Em que eles vão falando ali sobre arrependimento, que eles vão falando ali em recomeço. E o refrão, ele diz mais ou menos assim. Logicamente que eu não vou cantar, que eu tenho noção. Eu vou só, digamos assim, dizer, aí a gente fica como um dever de casa para procurar essa música, Revida. Então, começa lá. Onde o gládio que nos pune? Onde o peso dos granitos? Onde a sentença que zone? Se o amor é maior que meu fim. A oração, a vida e a esperança me acalenta, Deus. Gládio, trabalhando aí uma interpretação textual, é uma mira-espada que normalmente os soldados romanos utilizavam. Então, o gládio realmente ele nos feria, o gládio ele nos punia lá, a mini-espada. Então, nessa parte da música, é o epicentro, digamos assim, é o epicentro de toda a mensagem de consolação que a música objetiva passar. Então, vai falando de arrependimento, vai falando nos ecos dos ais, que são as dores da alma, e eles começam lá. Onde está o gládio que nos pune? Onde está o peso do granito, o peso com o qual a gente se cobra? Onde a sentença, vê bem, onde a sentença que nos une, que dá os unidos, que a gente fica reverberando os julgamentos que nós sofremos e principalmente o julgamento que nós fazemos. Se o amor é maior que meu fim. Vê bem, onde o gládio que nos pune, onde o peso dos granitos, onde a sentença que zone, se o amor é maior que meu fim. A oração, a vida e a esperança. Me acalenta, Deus. A oração, a vida e a esperança. 3 perspectivas: oração, vida e esperança. Para finalizar, estranha moral. Lembremos sempre da moral do Cristo, que é o bom pastor, como ele se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 10, resgatando a parábola da ovelha perdida. Venham
e como outrora vim, porque não deixarei nem sequer uma ovelha desgarrada. Eu sou a vida, eu sou a porta. Quem passa pela porta tem vida, vida em abundância, muita esperança, fé, perseverança e principalmente certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um anjo guardião. Que utilizemos mais uma oportunidade reencarnatória para tentar, porque é difícil, que utilizemos mais uma oportunidade reencarnatória para tentar praticar toda essa moral de Jesus. Que se pudéssemos resumir, apresentaríamos em um amor desprendido. Mas é impossível resumir a obra de Jesus. Muito obrigado, irmãos do caminho. Um beijo no coração de todos. Que sigamos firmes, com esperança e bom ânimo. Até a próxima.